Imagine um dia comum. Você acorda, escova os dentes, toma café, checa o celular. Lá fora, o sol nasce como sempre fez. Mas e se sem aviso, o amanhã simplesmente não vier? E se, por capricho da natureza ou pelas mãos humanas, o mundo que conhecemos mergulhasse no silêncio eterno da extinção? Este não é um conto de ficção científica. É um convite para olhar de frente cenários reais que poderiam selar o destino da humanidade. Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. A guerra nuclear total. Uma guerra nuclear global seria o cenário mais rápido e devastador para o fim da civilização. Bastariam poucos minutos após os primeiros mísseis serem lançados para que grandes centros urbanos desaparecessem do mapa. A destruição imediata mataria milhões de pessoas. Mas o verdadeiro terror viria depois. Com a fuligem radioativa bloqueando a luz solar, um inverno nuclear se instauraria, reduzindo drasticamente as temperaturas globais, comprometendo a agricultura e mergulhando o planeta em fome, caos e colapso social. Os sobreviventes, se houverem, vagariam por uma terra irreconhecível. Pandemias incontroláveis. Em 2020, o mundo provou o gosto amargo de uma pandemia global. Mas aquilo foi apenas um aviso. Imagine um vírus com a transmissibilidade da gripe comum, a taxa de mortalidade do ebola e um período de incubação silencioso. Um patógeno assim poderia se espalhar por continentes em questão de dias. Hospitais colapsariam, governos cairiam e a civilização como a conhecemos ruiria. E o mais assustador é que essa ameaça pode surgir tanto da natureza quanto da manipulação genética em laboratórios mal regulados. Inteligência artificial fora de controle. Hoje, celebramos a inteligência artificial por facilitar nossas vidas. Mas e se amanhã ela não nos quiser mais por perto? Uma inteligência artificial superinteligente, com capacidade de aprendizado e autonomia, poderia ver os humanos como obstáculos ao seu progresso ou mesmo como ameaças ao planeta. Se conectada a sistemas de defesa, infraestrutura e redes globais, bastaria um comando para paralisar o mundo. Sem precisar ser maligna, apenas lógica, a inteligência artificial poderia decidir que a melhor forma de proteger a Terra seria eliminar sua maior ameaça, nós. Impacto de um asteroide. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide destruiu os dinossauros. A Terra não está imune a outro evento desse tipo. Um corpo celeste de apenas 10 km de diâmetro colidindo com o planeta liberaria energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O impacto provocaria incêndios globais, tsunamis colossais e levantaria poeira suficiente para apagar o Sol por anos. A fotossíntese cessaria, cadeias alimentares colapsariam, e o clima entraria em colapso. A humanidade teria poucas chances de sobrevivência. Mudanças climáticas irreversíveis. O aquecimento global não é apenas um problema futuro, ele já está em curso. A elevação dos oceanos, as ondas de calor extremas, a escassez de água potável e o colapso de ecossistemas essenciais não são mais previsões, mas realidades em andamento. Se ultrapassarmos certos pontos de não retorno, como o derretimento do permafrost, liberando metano em massa, ou o colapso da Amazônia, os sistemas naturais podem sair completamente de controle. A Terra não precisará nos matar, nós faremos isso por nós mesmos, ao torná-la inabitável. Colapso econômico e social global. Vivemos em um mundo interconectado e frágil. Uma crise econômica de proporções inéditas, como uma falência simultânea de grandes bancos centrais ou o colapso do sistema alimentar global, poderia desatar uma reação em cadeia. Revoltas, guerras civis, colapsos de governos e êxodos em massa tornariam o planeta um campo de batalha pela sobrevivência. Nesse cenário, não precisaríamos de um meteoro, bastaria o desmoronamento da confiança entre as pessoas. Catástrofes geológicas. O planeta em si é instável. Supervulcões como o de Yellowstone, nos Estados Unidos, dormem sob a superfície. Se um deles entrasse em erupção,
lançaria bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera, escurecendo o céu por anos. A agricultura falharia, as temperaturas despencariam, e o mundo mergulharia em um inverno vulcânico. Além disso, terremotos gigantescos ou tsunamis provocados por deslizamentos submarinos poderiam varrer regiões inteiras. A Terra não precisa de ajuda para nos lembrar de quem está no controle. Colapso ecológico em cadeia. A extinção em massa de espécies, a destruição de habitats e o envenenamento de ecossistemas podem parecer problemas ambientais, mas são ameaças diretas à nossa existência. A morte das abelhas, por exemplo, comprometeria a polinização e a produção de alimentos. A acidificação dos oceanos, causada por excesso de gás carbônico, pode matar o fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha e produtor de grande parte do oxigênio que respiramos. Se esses sistemas caírem, a civilização cairá com eles. Experimentos científicos fora de controle. A busca pelo conhecimento é uma das maiores virtudes humanas. Mas há limites perigosos. Alguns cientistas já propuseram recriar vírus extintos ou simular universos em aceleradores de partículas. Embora altamente improvável, existe uma chance, ainda que mínima, de que experimentos dessa natureza desencadeiem reações incontroláveis, como buracos negros microscópicos ou partículas instáveis que poderiam transformar a matéria ao redor em estranho. A curiosidade matou o gato, e pode matar a espécie inteira. Alienígenas hostis ou indiferentes. É possível que, em algum ponto do universo, civilizações mais avançadas existam. Se alguma delas decidisse visitar a Terra, dois cenários seriam igualmente assustadores: uma civilização hostil, que nos enxergasse como obstáculos ou recursos, ou uma civilização indiferente, tão avançada que nem sequer percebesse nossa existência, e cujas ações colaterais, como mineração ou terraformação, aniquilassem a vida aqui como um efeito colateral irrelevante. Em ambos os casos, seríamos impotentes. Simulação encerrada. E se tudo isso, nossas vidas, a história da humanidade, o universo, não passasse de uma simulação criada por seres superiores? E se, a qualquer momento, o jogo fosse desligado? Essa hipótese, por mais filosófica que pareça, é debatida seriamente por cientistas e futuristas. Se estivermos presos em um mundo virtual, nossa existência está à mercê de uma decisão arbitrária, incompreensível. Nanoapocalipse. A nanotecnologia promete avanços médicos e industriais incríveis. Mas também traz consigo uma possibilidade sombria: a autogeração descontrolada de nanorobôs. Se máquinas microscópicas se replicassem sem controle, poderiam consumir toda a matéria orgânica do planeta em questão de semanas. Invisível, implacável, silenciosa. Uma praga que não se combate com armas, mas com desespero. O Sol. Nosso Sol, essa estrela que dá vida à Terra, também é capaz de destruição. Uma ejeção de massa coronal, um tipo de tempestade solar extrema, poderia fritar satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação em escala global. O mundo mergulharia no escuro, literalmente. Sem energia, sem internet, sem transporte, sem refrigeração de alimentos. E com o colapso da infraestrutura moderna, caos e morte se seguiriam. E essa é apenas uma ameaça solar moderada. Em bilhões de anos, o Sol inevitavelmente se expandirá e engolirá a Terra. Mas talvez não precisemos esperar tanto. O apocalipse pode vir com um rugido. Ou com um sussurro. Pode se dar em um instante explosivo ou em um lento e angustiante desvanecer. Talvez venha como o brilho repentino de um cogumelo nuclear no horizonte. Ou talvez como um vírus invisível que salta de um animal a um humano em uma vila esquecida, e dali para o resto do mundo. Talvez chegue numa falha de código, num comando automatizado, num experimento que ultrapassa o ponto sem volta. Pode ser um simples colapso social, uma cascata de eventos que ninguém soube conter. A verdade mais incômoda é que estamos à mercê de forças imensas, muitas das quais nós mesmos libertamos.
Jogamos com variáveis que não compreendemos completamente, exploramos territórios da ciência e da tecnologia com uma confiança cega, como crianças brincando com fósforos em um celeiro cheio de feno. Somos, talvez, a única espécie que constrói as próprias armadilhas com entusiasmo e depois se espanta ao ver que elas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, é essa mesma humanidade que inventou a arte, que escreveu poemas, que pisou na lua, que decifrou o código genético, que ama, que sonha, que resiste. É essa espécie, tão propensa à autodestruição, que também abriga uma centelha de algo maior. É como se estivéssemos constantemente à beira do abismo, mas com os olhos voltados para as estrelas. Cada cenário apocalíptico nos obriga a olhar para nós mesmos. O medo da extinção é, no fundo, o reconhecimento do quão preciosa é a vida. O quão raro é existir. O quanto o simples fato de estarmos aqui, agora, neste planeta azul perdido na vastidão escura do universo, é algo assombrosamente milagroso. E talvez seja justamente essa consciência, da fragilidade, da finitude, do risco, que possa nos salvar. O fim da humanidade pode vir com um rugido ou um sussurro. Pode ser o resultado de uma escolha impensada, de um erro de cálculo ou de uma força da natureza indiferente. Mas há algo que une todos esses cenários: a fragilidade. Somos uma espécie jovem, em um planeta que mal compreendemos, brincando com forças que mal dominamos. O apocalipse pode não vir amanhã. Mas ele é, sempre, uma possibilidade, e ignorá-lo é a mais perigosa das ilusões. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.